A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Amém? Meus irmãos, hoje estou aqui mais uma vez para trazer mais uma palavra edificante aos vossos corações. Amém? Eu creio que Deus irá falar poderosamente no coração de cada irmão, de cada irmã, né? Porque sabemos que devemos pregar o evangelho em tempo e fora de tempo e cumprir o ID do Senhor. E qual que é o ID que o Senhor nos mandou fazer? Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo, mas o que não crê será condenado. Amém? Então, meus irmãos, sem perca de tempo, eu quero ler lá no livro de Marcos, capítulo 5, e a partir do versículo 25, vai falar a respeito da mulher do fluxo de sangue. Eu creio que os irmãos conhecem essa passagem, mas Deus tem algo profundo para nos revelar dentro dessa palavra, amém? Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, amém? Está escrito assim a palavra de Deus. Certa mulher que havia 12 anos e tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, e nada aproveitando. Isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-a na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dize quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a que fizeram. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse mal. Olha que palavra tremenda, meus irmãos. Olha que palavra abençoada. A Bíblia aqui vem nos relatar, meus irmãos, de uma certa mulher. Você percebe que o escritor, ele fala que uma certa mulher tinha um fluxo de sangue, que sofria ali há 12 anos, sofrendo ali um fluxo de sangue. 12 anos esperando ali um milagre. 12 anos passando por uma luta, passando por uma prova. O que me chama a atenção, meus irmãos, que mesmo essa mulher, ali 12 anos ali sofrendo de uma enfermidade, a qual não achava nenhuma solução, a Bíblia deixa bem claro que quanto mais ela gastava ali com dinheiro, quanto mais ela gastava com os médicos, a situação dela piorava. Quanto mais ela gastava o seu dinheiro, o pouco dinheiro que ela tinha, a situação dela piorava. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que essa mulher é uma mulher perseverante. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que essa mulher, ela não desanimava porque a situação estava piorando. Tem pessoas que quando vai orar, não surge efeito, para de orar. Tem pessoa que está orando, eu estou orando tanto tempo, eu não estou vendo surgindo efeito, eu vou parar de orar. Não. Olha que exemplo que essa mulher está nos dando, meus irmãos. Ela diz: quanto mais ela procurava os médicos, gastava com os médicos, mais a situação piorava. E mesmo assim ela continuava ali caçando uma solução. Ela não desanimou porque não via solução. Tem gente que desanima porque não vê solução. Eu vou parar porque eu não estou vendo nada acontecer. Não, meus irmãos. Não. Porque nada é fácil.
Lembra que Jesus falou: orai sem cessar. Orai sem cessar. Então essa mulher nos dá um exemplo de perseverança. Continuar buscando, independente se está piorando. Tem pessoas que quando vai ali orar, não surge efeito. Não é porque não está surgindo efeito que Deus não está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo a tua oração sim, meus irmãos. Deus está ouvindo a nossa oração. E outra coisa, meus irmãos, que nós vamos aprender aqui nessa passagem, ela tinha 12 anos ali, que estava sofrendo essa hemorragia, talvez a família dela já tinha desprezado ela. Talvez os parentes dessa mulher já tinham desprezado essa mulher. Agora o mais importante, meus irmãos, que a gente não pode esquecer. A Bíblia diz que quando essa mulher ouviu falar de Jesus, meus irmãos, olha para você ver que tremendo. Essa mulher, quando ouviu falar de Jesus, o que essa mulher, a Bíblia não relata o que ela ouviu falar de Jesus. Talvez ela ouviu falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Mas por que ela ouviu, meu irmão? Porque ela deu ouvido à palavra de Deus. Por que ela teve fé? Porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, ela ouviu falar de Jesus e guardou aquela palavra e teve fé. Porque uma coisa é você ouvir e outra coisa é você ter a fé também. Quando essa mulher ouviu falar de Jesus, sabe o que ela fez? Ela aproveitou a oportunidade. Opa, Jesus está passando ali? Eu vou lá buscar a minha bênção. É Jesus que está passando, eu não vou perder essa oportunidade. Tem pessoas, meus irmãos, que têm perdido a oportunidade. E a oportunidade de nós ter a nossa salvação enquanto nós temos vida aqui na terra. Quantas pessoas, meus irmãos, desperdiçou a oportunidade? Quantas pessoas, meus irmãos, partiu sem a salvação porque não aproveitou a oportunidade? Quantas pessoas partiu sem a salvação? Mas será porque essas pessoas que partiu sem a salvação, será que ninguém pregou para eles? Será que as pessoas que partem ali sem a salvação da alma, será que ninguém pregou para eles? Será que Deus não usou ninguém? Não, meus irmãos. A Bíblia diz que mal nenhum deixará acontecer o homem, ou a mulher, um profeta, um servo, antes de avisar. O que acontece, meus irmãos, que o povo não quer dar ouvido à palavra de Deus, desperdiça a oportunidade. Talvez Deus quer salvar a alma de alguém, a pessoa não dá crédito à palavra de Deus e prefere trilhar no caminho errado. A pessoa prefere trilhar no caminho que desagrada a Deus do que aproveitar aquela oportunidade. Porque nós não sabemos, meus irmãos, o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã, meus irmãos. Nós não sabemos se Jesus vai voltar hoje, se vai voltar amanhã. Então essa mulher, a primeira oportunidade que ela teve, ela não desperdiçou ela, meus irmãos. Ela ouviu falar de Jesus, meus irmãos. Ela ouviu falar de Jesus e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que ela veio por trás, talvez rastejando, com toda aquela fé, meus irmãos, e tocou ali na orla de Jesus, na orla do vestido de Jesus. E quando ela tocou, meus irmãos, não foi um toque igual os discípulos que estavam empurrando Jesus, não. A multidão estava apertando Jesus, mas ela tocou em Jesus. Mais vale, meus irmãos, um toque com fé do que ficar empurrando, do que ficar fazendo pirraça. Mais vale um toque com fé. Aquela mulher tocou na orla de Jesus com fé. Eu imagino aquela mulher pensando assim: eu tenho certeza, se esse Jesus é aquele Jesus que eu ouvi falar, eu vou tocar nas vestes dele e eu vou ser curada em nome de Jesus Cristo. E ela colocou aquilo no coração dela sem duvidar, meus irmãos. Então não duvida do poder de Deus. Não duvida que Deus pode te libertar das drogas. Talvez você está no vício das drogas, no vício da bebida alcoólica, no vício do cigarro, na prostituição, no adultério. Talvez você tenta sair e não consegue. Talvez eu estou falando com pessoas que estão nessa situação. Meus irmãos, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Não duvide do poder de Deus. Faça como essa mulher fez. Ela tocou ali com fé. Se você orar com fé, se você buscar com fé, Deus vai te libertar dessa situação.
Deus vai tirar você dessa situação pecaminosa. Lembra da oração do salmista no Salmos 40? Ele disse assim, ó: esperei no Senhor com paciência, e ele ouviu o meu clamor, tirou-me do charco de lodo, tirou meus pés do charco de lodo, tirou-me ali do lago horrível. Ou seja, ele esperou em Deus com paciência e Deus ouviu o clamor dele. Tirou ele da onde? Tirou ele do charco de lodo, tirou ele do lago horrível. Significa ali o estado pecaminoso. Por quê? Porque ele orou e esperou em Deus. Ele não desanimou, ele continuou orando. Por mais que demorava, ele esperou em Deus. Não espere no homem, espere de Deus. Se você esperar no homem, se você for seguir o homem, perigoso nós cair junto com ele. Mas quem espera em Deus, quem segue os passos de Jesus, a bênção é garantida, a vitória é garantida. E essa mulher, a primeira oportunidade que ela teve, ela aproveitou ela. Quantas pessoas têm desperdiçado a oportunidade? Ah, não vou na igreja hoje não, hoje tem o final do jogo. Ah, hoje não vou não, que hoje é o final da novela. Ah, hoje eu não vou não, que hoje é o dia de jogar bola. Meus irmãos, é tempo de consertar, é tempo de voltar para o Senhor, meus irmãos. Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a tua justiça. As outras coisas serão acrescentadas, meus irmãos. Meus irmãos, então clama o Senhor com fé, como essa mulher fez. Clama o Senhor com fé. A multidão estava apertando Jesus. Ela somente tocou com fé. Então não é com força nem com violência. Basta apenas ter fé e não duvidar do poder de Deus. Que o problema que você está passando para Deus não é nada, meus irmãos. A luta que você está passando para Deus não é nada. Talvez o médico nos diz que já não tem mais jeito. Talvez as pessoas tenham desprezado você por causa do problema que você está passando. Mas Deus é contigo, meus irmãos. Basta ter fé. Não desanima, meus irmãos. Busca com fé, acredita, não duvida do poder de Deus, porque Deus vai tirar você, meus irmãos. Independente da situação que você está passando, seja ela financeira, seja ela na área conjugal, seja ela na área da saúde, basta somente crer, toca com fé, clama com fé, busca com fé. Se está demorando, continua clamando. Se está demorando, continua clamando. Não é por Deus, não tem amnésia, Deus não esquece de nós, não. Essa mulher, quanto mais a situação piorava, mais ela buscava, meus irmãos. Então, vamos buscar a Deus o quanto é tempo, meus irmãos. Clama a Deus, amém? Se Deus não entregou a tua bênção ainda, não é porque Ele esqueceu, porque Ele está ali preparando para te entregar por completo, amém? Meus irmãos, guarda essa mensagem no seu coração, meus irmãos. Que compartilhe essa mensagem se você sentir. Se inscreva no canal que eu estarei postando mais palavras edificantes, porque Jesus está às portas, né? Breve vai voltar e buscar os teus eleitos, amém? Meus irmãos, que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus, amém?